Olá, pessoal. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje, o nosso plano de fundo faz referência ao Outubro Rosa, que é uma campanha que visa alertar a sociedade a respeito do diagnóstico precoce do câncer de mama. Ela também luta por direitos como atendimento médico, acompanhamento emocional e também um tratamento de qualidade. Em prol de investimentos na saúde para a sociedade, com certeza eu sou Outubro Rosa. Bom, a nossa aula de hoje é a respeito da correção comentada da prova oficial que aconteceu na semana passada. Eu fiquei muito feliz com o resultado da turma. Vocês fizeram um bom desenvolvimento no que se refere a cada questão da atividade e eu gostei do que eu vi dos resultados. Isso é um termômetro tanto para mim, quanto professor, como para vocês que estão no papel de irem em busca do conhecimento e de pesquisarem aquilo que é pertinente em relação à alternativa para cada questionamento que foi colocado naquela prova. Antes de fazer a correção comentada, eu quero dizer que eu já encaminhei no e-mail de vocês aquele mesmo que vocês colocaram na prova, que era obrigatório, a quantidade de acertos, tá? A prova tinha 10 questões e cada questão tem peso 0,7, como foi colocado lá. Só que no e-mail que eu encaminhei para vocês, eu mandei referente à quantidade de acertos. Então tem lá 9 acertos de 10, 8 acertos de 10, 10 acertos de 10. Bom, então eu primeiro vou compartilhar com vocês uma planilha, uma tabela que eu montei com a quantidade de acertos e a nota referente àquela quantidade de acertos. Então eu vou mostrar agora para vocês, para depois eu falar a respeito de cada questão, comentar a respeito de cada uma delas. Mas quero deixar aqui os meus parabéns pelo esforço e empenho de vocês nesta prova que vocês realizaram na semana passada. Bom, eu vou compartilhar aqui a tabelinha, só um momento, tá? Para vocês visualizarem e ficar mais fácil. Bom, acredito que ela já está aparecendo aí para vocês, né? Então, nós temos aí, pessoal, ó. Quem não acertou nenhuma questão, claro, a nota da P1 é 0. Para uma questão, 0,7, duas questões, 1 inteiro e 4 décimos, podemos dizer assim. Três questões, 2 inteiros e 1 décimo. Quatro questões, agora vamos falar popularmente, né, como costumamos. 2,8, cinco questões, 3,5, 6, 4,2, 7 acertos, 4,9, 8 acertos, 5,6, 9 acertos, 6,3 e 10 acertos, nota 7. Então, eu vou pegar o valor desta coluna aqui e vou somar a nota de atividade. O arredondamento quem vai fazer é o sistema, tá bom, pessoal? Neste momento, eu vou somar, por exemplo, nota de atividade 3. Então, você tirou 5,6 mais 3 de atividade, 8,6. Então, muito provavelmente o sistema vai arredondar para 8,5. Tudo bem? Então, este arredondamento será feito pelo sistema da faculdade. Então, agora, eu vou tirar esta tela, eu vou compartilhar com vocês também lá no grupo e no Google Classroom, mas eu também fiz questão de colocá-la aqui para ser parte integrante desta correção comentada. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a tela da prova. E aí eu vou mostrando qual, para cada uma das questões, qual é a alternativa correta e vou fazer alguns comentários em relação a cada uma delas, tá? Então agora eu vou colocar a tela da prova. Deixa eu encontrar aqui. Então, está aí a prova, tá? Para quem vai acompanhar junto com a sua prova, porque vocês receberam naquele e-mail obrigatório a prova preenchida, tá? Só que lá as questões estavam embaralhadas. Eu mandei, a prova chegou embaralhada para vocês. Então cada um recebeu numa ordem. As questões eram as mesmas, porém em ordens diferentes, tá? Então eu quero que vocês peguem a prova de vocês
e vão acompanhando de acordo com a sequência que eu vou colocar aqui, tá? Então, aí tinham algumas informações importantes para vocês realizarem a prova, que era na primeira sessão, né? Depois, logo abaixo, começava. Então, nós temos aqui logo a primeira questão. Primeira questão é a seguinte: de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, o ensino fundamental deve ter compromisso com o letramento matemático. O que deve ser considerado na prática docente de acordo com essa orientação, tá? Então, é muito importante vocês saberem, quando eu comentei a respeito disso lá na Base Nacional Comum Curricular, dizia o seguinte: o ensino fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático. Então, vocês já precisam entender que logo no primeiro aninho, a gente já precisa entender da importância do letramento matemático, ou seja, com que a matemática seja integrante no dia a dia do aluno. Definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. É também o letramento matemático que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos matemáticos são fundamentais para a compreensão e a atuação no mundo e perceber o caráter de jogo intelectual da matemática. Isso está de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação e pode ser prazeroso. Bom, sendo assim, a resposta correta é a alternativa B, considerando as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, de modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas e a formulação e resolução de problemas em uma variedade de contextos, tá? Então, a alternativa B, como está marcadinha aqui, a segunda alternativa, tá? Seria a correta. Uma coisa que vocês também precisam entender, pessoal, é que nem todas as alternativas, nós temos o hábito de dizer assim, certo e errado. Todas as alternativas contêm informações que estão de acordo com o enunciado. Só que são alternativas enfraquecidas, podemos dizer assim. Elas têm pedaços de informações corretas. Aqui nós estamos em uma prova que avalia de forma certa e errada, mas eu também quero tranquilizá-las que, por exemplo, como a gente tem na primeira alternativa, considerando as competências e habilidades de calcular, representar, comunicar e fazer figuras geométricas, isso está errado? Não, não está errado, porque faz parte do contexto matemático, mas ela está de uma forma muito empobrecida. A gente não fala especificamente só de figuras geométricas. A gente fala num contexto matematicamente. Quando a gente fala argumentar matematicamente, a gente fala de geometria, de figuras geométricas, de números, operações, tratamento da informação, estatística, probabilidade. A gente fala de tudo. Então, dizer que a gente trata de figuras geométricas, como está nessa primeira alternativa, não está errado, mas ela está muito específica e, devido a isso, ela acaba tirando informações, ou seja, faltam informações, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: os distratores, assim costumamos dizer cientificamente, eles não estão errados. Eles apenas não contêm a quantidade de informações necessárias para responderem ao enunciado, tá bom? Bom, vamos para a segunda pergunta. Então, temos aí. Em relação ao conhecimento matemático, a Base Nacional Comum Curricular considera. Então, nós temos aí. O conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da educação básica, todos, sem exceção.
seja pela sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais. A matemática não se restringe apenas à quantificação de fenômenos determinísticos, contagens, medição de objetos, grandezas e das técnicas de cálculo, como os números e como as grandezas, pois também estuda a incerteza proveniente de fenômenos de caráter aleatório. Devido a isso, a alternativa correta é a D, a quarta alternativa. Como eu já comentei logo no início, né, respondendo a esse questionamento, essa segunda pergunta, que o conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da educação básica escolar, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades sociais, tá bom? Então, está aí o comentário da nossa segunda questão da prova. Vamos para a próxima agora. Terceira. Conforme analisado, os números decimais popularmente são conhecidos como... Fácil lembrar, né, pessoal? Os números decimais, geralmente eles são conhecidos por aqueles números quebrados ou pelos números que têm vírgulas. Claro que depois eles entram nas características específicas. Decimais exatos, decimais não exatos, dízimas periódicas ou simples ou compostas. Eles têm as características. Mas, popularmente dizendo, nós costumamos dizer que são os números que têm vírgulas ou os números quebrados. Bom, a ideia de número decimal é quando aparece a utilização da vírgula, ou seja, o número é facilmente identificado, pois na sua composição numérica aparece a vírgula. Geralmente, costumamos dizer que os números decimais não são inteiros, porque eles representam quantidades quebradas, ou seja, parte fracionada de algo inteiro. Sendo assim, a alternativa correta é a B, a segunda. Os números decimais não são inteiros, porque eles representam quantidades quebradas, ou seja, parte fracionada de algo inteiro, tá bom? Vamos para a quarta questão. Então, temos aí. Qual a leitura correta do seguinte número decimal de acordo com as características antes e depois da vírgula? Então, nós temos aí. Eu vou falar apenas o número. Eu não vou dizer agora da forma correta. Então, nós temos 397,987,598. Bom, nós temos aqui 397 inteiros, e lembrem-se que quando nós vamos analisar um número decimal, nós precisamos perceber as casas decimais que tem depois da vírgula. Então, aqui, ó, décimos, centésimos, milésimos, décimos de centésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos e milionésimos, tá? Então, no caso, a alternativa correta é a terceira, tá bom? 397 inteiros e 987.598 milionésimos, tá bom? Vamos para a próxima pergunta, para a quinta pergunta. Para entender melhor os números decimais, eles são classificados de acordo com suas características. No caso, há 4 tipos, sendo decimais exatos, decimais não exatos, dízima periódica simples e dízima periódica composta. Qual a diferença entre a dízima periódica simples e o decimal não exato? Bom, vamos fazer uma recapitulação das características dos números decimais, que são os quatro que eu acabei de citar ali. Os decimais exatos
são aqueles números que após a vírgula são finitos. Eles têm fim. Os decimais não exatos são aqueles números que após a vírgula são infinitos e não possuem uma sequência lógica após o número, ou seja, são números aleatórios. A dízima periódica simples é aquela que após a vírgula ela é infinita, porém existe um período de repetição após a vírgula. E a periódica composta é aquela que após a vírgula ela também é infinita, existe um período de repetição, porém entre a vírgula e o período de repetição há um valor não periódico. Então, ele está perguntando o seguinte: qual a diferença entre dízima periódica simples e decimal não exato? A alternativa correta é a quarta, no caso, letra D. Na dízima periódica simples, o período de repetição começa logo após a vírgula, e o decimal não exato apresenta uma parte infinita e não se repete periodicamente. Vamos para a próxima questão. Deixa eu colocar aqui. Quais são as 5 unidades temáticas da matemática que constam na Base Nacional Comum Curricular? Então, pessoal, a Base Nacional Comum Curricular propõe 5 unidades temáticas correlacionadas que orientam a formulação de habilidades a ser desenvolvidas ao longo do ensino fundamental. Cada uma delas pode receber ênfase diferente, a depender do ano de escolarização. Eu dei essa pequena pausa porque gostaria que vocês tivessem lembrado daquela fala a respeito da espiralidade das habilidades. Olha o que a Base Nacional Comum Curricular fala, retomando a nossa aula, tá bom, pessoal? Cada uma delas, as habilidades, pode receber ênfase diferente. Ou seja, as habilidades elas vão se repetir no decorrer dos anos. Eu tenho uma habilidade no primeiro, ou a mesma no segundo, no terceiro, no quarto, só que com intensidades diferentes que são colocadas nessa habilidade, com perspectivas diferentes, mas muitas vezes, por exemplo, processos de contagem. Tá? Vocês podem ver lá no quarto, quinto ano, vocês vão ver os alunos vão ver no nono ano, vão ver também no ensino fundamental. Então a gente fala da espiralidade, porque ela vai e volta uma mesma habilidade. Então, é dada a devida ênfase no momento correto, no ano de estudo que este estudante está em dado momento. Então, no caso, nós temos como alternativa correta a C, que são 5 eixos, tá? 5 unidades temáticas. Grandezas e medidas, geometria, probabilidade estatística, números e álgebra, tá? Então, a alternativa correta é a terceira, que no caso é a C. Vamos para a nossa próxima pergunta. Costumamos dizer que existe uma espiralidade das habilidades matemáticas. Como a Base Nacional Comum Curricular explica isso? Bom, eu basicamente já falei a respeito dela, né? Então vocês percebem que as questões estavam se conversando. Então, se vocês responderam à questão anterior, muito provavelmente já fez lembrar a resposta desta pergunta, ou o contrário. Quem respondeu primeiro esta pergunta, muito provavelmente já fez lembrar a resposta da próxima. E a prova estava se conversando, né? Porque tudo está voltado com base no documento oficial, que é a Base Nacional Comum Curricular, e os 2 componentes específicos que nós trabalhamos, que no caso foram as frações e os números decimais. Então, como que a Base Nacional Comum Curricular explica isso, né? A compreensão do papel que determina habilidade representa no conjunto das aprendizagens, demanda a compreensão de como ela se conecta com habilidades dos anos anteriores. Então, estão percebendo que uma mesma habilidade, ela se conecta com o que já foi trabalhado da forma que ela foi trabalhada em anos anteriores, o que leva à identificação das aprendizagens já consolidadas
e em que medida o trabalho para o desenvolvimento da habilidade em questão serve de base para aprendizagens posteriores. Em todas as unidades temáticas, a definição dos objetos de conhecimento e das habilidades considera que as noções matemáticas são retomadas, ampliadas e aprofundadas ano a ano. No caso, a alternativa correta é a primeira, a A. Em todas as unidades temáticas, a delimitação dos objetos de conhecimento e das habilidades considera que as noções matemáticas são retomadas, ampliadas e aprofundadas. Percebam, pessoal, as noções matemáticas, então as noções, elas estão sempre perpassando pelos anos, porque vejam, elas são sempre retomadas, porém, elas são ampliadas e aprofundadas. Se eu falo de divisão no segundo ou terceiro ano dos anos iniciais, eu também vou falar de divisão no quinto, no nono, no sexto, no sétimo e no ensino médio também, tá bom? Por isso que ela é retomada, ampliada e aprofundada, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão. Dadas as frações que estão na imagem abaixo, na ordem da letra A até a F, assinale a alternativa que representa corretamente a característica de cada uma delas, tá? Bom, pessoal, deixa eu colocar aqui, só para já aparecer para vocês a alternativa correta, tá? Que no caso é a letra A também, tá bom? Bom, vamos fazer uma pequena retomada, tá, pessoal? Quando nós observamos uma fração que o numerador, o número de cima, é maior que o número de baixo, o denominador, ela é considerada fração imprópria. Uma outra fração que vocês observam, que o numerador, o número de cima, tá? É menor que o número de baixo, aí ela é chamada de fração própria. Agora, quando nós temos uma fração, no caso da fração própria e imprópria, o resultado sempre é decimal. Da imprópria maior que um inteiro e da própria menor que um inteiro. Agora, quando nós temos a fração aparente, é aquela fração que eu divido. Quando eu observo, eu consigo perceber que a divisão do numerador, que é o número de cima, pelo denominador, que é o número de baixo, dá uma resposta exata, um número inteiro. Por exemplo, como nós temos ali a letra E, 25 sobre 5. Se nós dividirmos o 25 por 5, o resultado é 5. Isso é um número inteiro. Então, no caso aqui, ela só tem a aparência de uma fração, mas na verdade é a representação de um número inteiro, tá? Então vamos lá, vamos analisar uma a uma. A letra A, ela é uma fração imprópria. Por quê? O numerador, o número de cima, é maior que o denominador, que o número de baixo. E o resultado é um número decimal. A letra B, ela também é uma fração imprópria. O numerador, número de cima, é maior que o denominador, número de baixo. E o resultado é um número decimal. A letra C, ela é uma fração própria, porque o número de cima, o numerador, é menor que o número de baixo, o denominador. E o resultado da divisão de 6 por 7 é um número decimal menor que 1. A letra D, ela é uma fração imprópria, porque o numerador é maior que o denominador e o resultado dessa fração é um número decimal. A letra E é uma fração aparente, porque 25 dividido por 5 dá 5, é um número inteiro. E a letra F também é uma fração aparente, porque 34 dividido por 17 também dá um número inteiro como resposta, que no caso é 2, tá? E é uma fração aparente também. Sendo assim, nós temos na sequência fração imprópria, fração imprópria, fração própria, fração imprópria, fração aparente e fração aparente. A alternativa correta é a letra A primeira. Vamos para a próxima, a nona, né? Penúltima já.
Então, temos. Não existia representação para as frações cujo numerador era maior que o denominador, consideradas, portanto, frações inapropriadas para resolver as situações cotidianas da época. Tais frações receberam quais nomes? Ou qual nome, né? Então, pessoal, retomando, não existia representação para as frações cujo numerador era maior que o denominador. No caso, hoje, a fração imprópria, né? Consideradas, portanto, frações inapropriadas para resolver as situações cotidianas da época. Tais frações recebem o nome de frações impróprias e elas representam mais que um inteiro. No caso, a alternativa correta é a terceira, letra C. Vamos para a última pergunta da nossa prova. A Base Nacional Comum Curricular orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem em matemática está intrinsecamente relacionada a quê? A Base Nacional Comum Curricular orienta-se pelo pressuposto de que a aprendizagem matemática está intrinsecamente relacionada à compreensão, ou seja, à apreensão de significado dos objetos matemáticos, sem deixar de lado as suas aplicações. Os significados desses objetos resultam das conexões que os alunos estabelecem entre eles e os demais componentes, entre eles e seu cotidiano, e entre os seus diferentes temas matemáticos. E aí, concluindo, nós temos como alternativa correta a quarta, a letra D, compreensão, ou seja, a apreensão de significados dos objetos matemáticos sem deixar de lado suas aplicações. E, só para confirmar, encerramos as 10 questões que continham na prova, tá bom? Bom, pessoal, como eu disse, eu fiquei muito contente com o resultado de vocês. Eu também produzi um documento escrito em relação a essas questões. Esses mesmos comentários todos já constam em um documento que está em Word, que eu também vou compartilhar com vocês, e que é importante vocês terem, que serve como um resumo de todo o conteúdo que foi estudado até hoje. Parabenizo a todos pelo esforço. Espero que continuem assim. Fiquei muito feliz de verdade com o empenho e com o aproveitamento de vocês nesta prova, tá? Mais uma vez, dou a todos vocês os meus parabéns. Continuem assim, esforçadas. E vamos aderir à campanha do Outubro Rosa em prol de investimentos na saúde e em prol de termos todos nós, independente de ser só um Outubro Rosa, mas um atendimento de qualidade, acompanhamento nos hospitais, tá bom? Tchauzinho, pessoal. Desejo uma ótima noite para todos.